Olá, estamos aqui no episódio número 9 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do quarto ano da graduação, eu sou Manuela Muniz. E eu sou Pedro Nishimura, do terceiro ano da graduação. E a pauta de hoje é Questões Contemporâneas do Direito do Trabalho. Há muito trabalho pela frente. Com a chegada de maio, mês que celebra o Dia Internacional do Trabalhador, propomos uma reflexão sobre os desafios atuais enfrentados pelos trabalhadores e as transformações no direito do trabalho brasileiro. Para isso, nesse episódio, iremos conversar com o Dr. Reginaldo Melhato, graduado em Direito pela UEL, doutor em Filosofia Jurídica pela Universidade de Barcelona, com revalidação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da UEL e juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Londrina, além de membro da Associação Juízes para a Democracia. Olá, Manuela, olá, pessoal que acompanha aqui o podcast. É uma satisfação estar aqui com vocês. Como disse a Manuela, eu sou o Reginaldo Melhado, professor aqui da universidade, também juiz na 6ª Vara do Trabalho e militante, digamos assim, né, entusiasmado da Associação Juízes para a Democracia, Associação Juízas e Juízes para a Democracia. Nós mudamos a denominação recentemente numa alteração estatutária. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre esses vários temas que vocês alinharam aí. Não preciso falar muito de mim, você já deu todo o currículo aí, enfim, vamos lá. Para começarmos, Dr. Reginaldo, como o senhor avalia o cenário atual dos direitos trabalhistas no Brasil, especialmente após a reforma trabalhista de 2017 e as recentes decisões do STF, STJ e TST no que cerne ao tema? Pedro, a sua pergunta é muito profunda, muito importante, muito difícil de responder, né? Os direitos das classes trabalhadoras estão sendo destruídos nos últimos tempos. A gente vive uma fase de desconstrução de direitos, né? Isso tem ocorrido no cenário internacional, mas também no Brasil. E você nota o seguinte: os direitos dos trabalhadores, o direito do trabalho, ele não evolui separadamente do mundo. Ele está conectado com tudo que se passa na economia, na vida política, na sociedade de modo geral. O direito do trabalho nasceu justamente quando o capitalismo emergiu forte, né? Surgiu o processo de industrialização, e ele nasce como uma espécie de tábua de salvação de uma classe trabalhadora que vinha sofrendo um processo de exploração brutal, né? As pessoas nas fábricas, na indústria nascente lá da Inglaterra, da Alemanha, Manchester, as pessoas que viviam do trabalho, que atuavam na manufatura industrial, elas perdiam a vida, tinham salários aviltantes, os salários variavam de acordo com o mercado, diminuía, subia, não havia um salário mínimo, as jornadas eram de 14, 18, 20, 24 horas, as crianças de 6, 7, 8 anos trabalhavam nas fábricas, morriam aos borbotões, os acidentes de trabalho eram comuns, as fábricas poluíam, e a legislação, aos poucos, graças à luta desses trabalhadores, à organização, vai mudando, e vai mudando com o processo político, quando o sistema vai se tornando mais moderado, né, criando mecanismos de defesa de direitos, de proteção. Isso ocorre também no processo político, né? Os estados se democratizam, surge o chamado estado de bem-estar, a social-democracia tem um período exuberante, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, o New Deal, do Roosevelt, né, uma inserção social muito forte do Estado. Então, o direito do trabalho sempre depende do que está acontecendo na economia, na sociedade, na política, no Estado, no mundo. E o mundo hoje caminha para uma desconstrução dos direitos, né? E o direito do trabalho, com isso, vem sendo penalizado duramente. Aqui no Brasil, a gente passou por uma reforma trabalhista altamente destrutiva, né, instituída pela Lei 13.467 de 2017, né, e a gente vem vendo o resultado que os estudiosos apontavam lá quando essa lei foi aprovada. Os empregos vão piorar,
né, vão se tornar mais precários, as condições de vida serão piores, as pessoas vão se sentir pior nisso, não vai ampliar o número de empregos, isso é falso, isso é mentira, vai brutalizar as relações de trabalho, serão brutalizados com esse tipo de legislação que destrói, né? E, dito e feito, né, as organizações sindicais se fragilizaram, né, a terceirização se ampliou, os empregos lixo, né, o emprego precário se ampliou, né, o trabalho intermitente e outras formas de atividade profissional que foram tornando o trabalho bem pior, mal remunerado, com jornadas mais extensas, sem limites de proteção, com ampliação de mecanismos que permitem jornadas de 12 horas, às vezes até mais, na prática, muitas vezes mais do que isso, sem intervalos, sem respeito a direitos básicos, e o pior, né, afetando indiretamente o próprio exercício dos direitos fundamentais no âmbito das relações de trabalho, dos direitos da personalidade, né? Então você tem um aumento dos casos de assédio moral, de assédio sexual, a incidência de adoecimentos de ordem psíquica aumentam bastante, ou seja, a gente vive um quadro muito difícil, sabe? Obrigado, professor. Um ponto crucial nesse debate é a estrutura sindical. Professor, gostaríamos que o senhor falasse um pouco dessa organização tão cara aos trabalhadores e como o senhor vê o papel dos sindicatos na defesa dos direitos trabalhistas, principalmente diante das mudanças nas relações de trabalho com a terceirização e a chamada pejotização. Olha, o papel dos sindicatos é vital, né? Os sindicatos são o instrumento básico que as classes trabalhadoras têm para se fazer como atores, atriz da classe trabalhadora, estando no palco da vida política e econômica, né? É por meio dos sindicatos que as classes trabalhadoras se expressam, se organizam e conquistam direitos. Os sindicatos no Brasil vivem também uma crise que não nasceu agora, que se radicalizou, né? A reforma trabalhista trouxe um baque grande porque acabou com o chamado imposto sindical, aquela contribuição compulsória que mantinha os cofres dos sindicatos razoavelmente abastecidos, né? Mas o problema não é só esse, né? Esse baque sofrido pelos sindicatos que dependiam desse tipo de contribuição foi sentido de maneira mais dura porque a gente tem uma estrutura cheia de vícios que vem lá de trás, certamente inspirada na Carta del Lavoro, né? Um sindicalismo dependente do Estado, a unicidade sindical, o poder normativo da Justiça do Trabalho interferindo diretamente nas negociações, né? Um sindicato totalmente engessado, com a sua estrutura definida em lei, com os processos eleitorais controlados pelo Estado, a criação do sindicato pelo próprio Estado. Tudo isso é um passado que pesou muito na realidade atual. E aí, quando vem a reforma trabalhista e corta a contribuição sindical, corta, digamos assim, a base de sustentação desse sistema. E o sistema, então, passa a sofrer dificuldades. Então, o sindicalismo está em crise, não só por falta de receitas, está em crise também por falta de projeto, por falta de capacidade de articulação, porque vem dessa herança fascista de um sindicalismo dependente do Estado, dependente desses recursos, dependente da muleta do poder judiciário, do poder normativo da justiça, que felizmente, de certa forma, a gente pode dizer, quase que acabou, né? Mas ainda existe de uma maneira indireta e presente, por exemplo, afetando movimentos grevistas, especialmente em atividades essenciais, em atividades de mais interesse da sociedade. Então, o sindicalismo está numa encruzilhada. Ou ele consegue se reconstruir, né, se repensar, se ressignificar nesse processo, com alternativas de receita, com novos projetos, com outro discurso, com uma outra maneira de chegar na sociedade, de se fortalecer na base legitimamente, né? Ou ele vai, de fato, viver
um momento de ostracismo, né? O sindicalismo no Brasil, o movimento sindical, as centrais sindicais cumpriram um papel relevantíssimo na redemocratização, no fim da ditadura, na própria fase da Constituinte. A Constituição de 88 tem muito da presença dos sindicatos, das organizações sindicais, das centrais sindicais. Houve uma ampliação de direitos, muitos dos direitos dos trabalhadores foram incluídos como direitos fundamentais na Carta de 88, mas agora os sindicatos são coadjuvantes nesse processo. Eles estão, digamos, numa fase de decadência, né? E eles precisam encontrar uma outra maneira de se rearticular. Isso é vital, porque, como eu disse inicialmente, as classes trabalhadoras estão sofrendo nessa fase de um capitalismo mais agressivo, com uma concentração de rendas inimaginável, que o mundo nunca viu antes, com corporações trilionárias, né? Corporações que chegam a ter estimativa de mercado de mais de $1 trilhão, com um poder político brutal, com magnatas, com grandes bilionários. Se a gente falar em português do Brasil e em reais, são trilionários, né? São fortunas de $300 bilhões, de mais de $1 trilhão, né? Então, essa gente hoje controla o Estado, tem uma influência muito grande nos parlamentos, nos governos, e quando não, como a gente vê agora nos Estados Unidos, assume diretamente o papel de falar: não, eu é que estou dando as cartas aqui. Então você tem um grande empresário dirigindo o mais forte, o mais poderoso do ponto de vista econômico e bélico, e em outros aspectos também mais poderoso país do planeta, que são os Estados Unidos, né? Dirigido por um empresário, né? E assessorado pelo homem mais rico do mundo, né? E fazendo todas essas loucuras que a gente vê, que aparentemente são, digamos assim, um desvio, né? Uma coisa meio de alucinação, assim, algo que a gente até não consegue imaginar bem como é que está acontecendo no planeta, uma coisa tão louca assim, mas que, na verdade, representa uma forma como o grande capital hoje se articula, né? E as classes trabalhadoras estão vendo todo o edifício de direitos fundamentais que se veio construindo desde a chamada Revolução Burguesa, a Revolução Industrial, século XVIII, né? Até aqui, sendo destruídos, desconstruídos, né? E você vê um ataque brutal desse sistema. Isso acontece no plano internacional e acontece no Brasil, né? E não sem razão. Aqui a gente vê o quê? Um Congresso que é talvez o mais conservador da história da República, né? Um crescimento de pensamentos extremistas carregados de ódio, tentativa de golpe de Estado. Tudo isso está conectado também com o mundo do trabalho, diretamente com o mundo do trabalho, né? E afetando diretamente o mundo do trabalho. E se as classes trabalhadoras, se a sociedade civil, se as pessoas, se o movimento estudantil, se a sociedade que raciocina, que pensa, que vive do trabalho, não se atentar para tudo isso, não procurar se articular, não procurar algum nível de participação, essas coisas tendem a caminhar nos levar para um futuro muito triste, né? Bom, professor, na atual conjuntura, a gente percebe um alarmante crescimento do subemprego e da precarização do trabalho. No seu entendimento, existem medidas jurídicas e políticas que poderiam combater esse fenômeno, especialmente quando se aborda as questões em relação à terceirização e à falta de proteção aos trabalhadores pejotizados? Sem dúvida nenhuma, há medidas jurídicas importantes, né? Uma delas, a básica, mais vital, fazer com que a base do sistema não sofra a erosão que vem sofrendo. Você falou em pejotização, por exemplo. O que significa pejotização? É você institucionalizar uma fraude, é você driblar a legislação trabalhista, é você dar uma pedalada
né? Então, o que acontece? Você tem uma legislação que garante direitos mínimos, né? Mas a empresa contrata um trabalhador e coloca nele uma roupagem de pessoa jurídica. Mas é só uma roupagem, é só uma vestimenta falsa, é só um rótulo, né? Se eu colocar um rótulo de leite numa garrafa de cachaça, ali dentro vai continuar tendo cachaça. Se eu der isso para uma criança, ela pode morrer, porque não é leite, é cachaça. E o que acontece é mais ou menos isso. Você coloca uma roupagem, um rótulo de pessoa jurídica em alguém que trabalha na rotina, que é um empregado, que é uma pessoa que vive do trabalho. Mas ela agora passa a ser chamada de pessoa jurídica. É um empresário, é um empreendedor, entre aspas. Então, você está lá, cumpre jornada na empresa, tem obrigações, é um trabalhador como sempre existiu nos últimos 200 anos, né? Mas ele agora é pessoa jurídica. Então, como ele é pessoa jurídica, ele não tem mais limite de jornada, ele pode trabalhar quantas horas ele forem necessárias ou quantas horas a empresa exigir dele, ele não vai receber horas extras, né? Isso é uma volta ao século XVII, quando os operários nas fábricas capitalistas trabalhavam 14, 18, 20 horas. A primeira lei trabalhista que assegurou direitos, não é a primeira lei trabalhista, porque as primeiras leis trabalhistas eram leis penais que proibiam, que criminalizavam sindicatos e assim por diante. Mas a primeira lei que criou algum direito na Inglaterra, em 1832, estabeleceu que as crianças com menos de 9 anos não podiam trabalhar nas fábricas, e que as crianças de até 17 anos, 18 anos, não podiam trabalhar mais do que 12 horas. O que significa que quem tinha mais do que 18 anos podia trabalhar 18, 20 horas. Então, quando a gente pejotiza, a gente volta a essa fase. A pessoa pode trabalhar quantas horas se exigir, não tem uma garantia de salário, a remuneração pode variar, o empresário pode falar, agora eu não vou mais pagar 5 mil para você, agora o seu salário vai ser 4, mas não é um salário, porque lá no contrato está dizendo que está dando outro nome para isso, né? É uma fraude. Isso é gravíssimo. Isso pegou, de modo geral, isso se tornou uma epidemia no Brasil, né? Em todas as empresas, em todos os setores, tem até o cara do cafezinho lá, a mulher do cafezinho, que é PJ hoje em dia. Gente que está trabalhando na limpeza da fábrica e é PJ, pessoa jurídica. Isso é tudo uma grande mentira, é uma forma de destruir esses direitos. E o Supremo Tribunal Federal tem decisões pontuais, que ainda a gente não pode dizer, felizmente, que são definitivas, mas muitas decisões pontuais, dizendo que se existe esse contrato escrito, formalizado, assinado, ele vale, né? Então, quando o direito do trabalho surgiu, ele surgiu a partir do chamado princípio da primazia da realidade. Olha, não adianta fazer no papel aqui uma encenação, porque os direitos são imperativos, eles têm que ser cumpridos de qualquer maneira. Não adianta você colocar no contrato que o trabalhador renuncia ao salário mínimo. O salário mínimo é obrigatório. Se a regra do contrato tiver validade, dizendo que o trabalhador pode renunciar ao salário mínimo, ao direito às férias, ao limite de jornada de 8 horas, não adianta você escrever na lei que isso é um direito, porque o contrato vai valer mais do que a lei, e o contrato e a lei acaba por ser neutralizada totalmente, ela fica sem valor. E quando você admite a pejotização, é exatamente isso que você faz. Então, o que a gente tem é um processo de ruptura caótico, gravíssimo. É uma hecatombe, e é uma hecatombe que, veja só, não está, apesar de, eu já disse, né, a gente tem o pior Congresso Nacional da história da República, e talvez tenha, esse recorde de ser muito ruim, das perversidades que esse Congresso é capaz de fazer, seja superado pelo próximo, porque tudo indica que as coisas tendem a piorar. Mas a ruptura mais grave não está sendo feita pelo Congresso, está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, com essas decisões que rompem com o princípio da primazia da realidade e instituem uma espécie de primazia da forma. Tudo que tiver no papel agora vale mais do que o que está na lei. Está na lei que essas pessoas têm um piso salarial previsto na Convenção,
ou uma lei que garante um salário mínimo profissional a determinadas categorias, mas a lei não se aplica aqui porque esse trabalhador aqui não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica, né? Que é uma pessoa jurídica falsa. Ele é um ser humano que levanta de manhã, escova os dentes, toma café e vai trabalhar, chegando pontualmente no horário previsto, como qualquer outro. Isso é mentira. A pejotização é uma grande farsa. E o que o Supremo tem feito em algumas decisões, espero que elas sejam superadas. Isso é uma luta, é uma batalha que está colocada. Eu penso, inclusive, ser este o mais importante desafio das classes trabalhadoras hoje, combater essa fetichização do contrato, essa refetichização do contrato, essa volta ao contratualismo duro do século XVIII, né? que é uma volta ao passado, né? Que aparece de outras formas também, aparece na plataformização do trabalho, aparece na terceirização, aparece no contrato intermitente, no trabalho intermitente, que é outra brutalidade, outra violência gravíssima. Então você tem outras formas em que o sistema capitalista vem erudindo esse modelo, né? Por meio de um judiciário extremamente conservador, como é o Supremo Tribunal Federal, né? Curiosamente chamado pela extrema-direita de um judiciário comunista, isso é coisa ridícula, né, da extrema-direita, um Supremo Tribunal Federal extremamente vinculado a esses grandes interesses do capital, nesse aspecto, nesse ponto, né, erudindo direitos, e você tem um quadro muito adverso no cenário geral, né? E aí a justiça vai validar a plataformização, né, o que alguns chamam equivocadamente de uberização, permite a terceirização sem nenhum critério, e principalmente o que é pior da terceirização, né? O problema da terceirização não é você contratar uma empresa, contratar outra especializada em alguma coisa que faz melhor que ela. O problema é a precarização do trabalho. O problema é a legislação permitir que um trabalhador terceirizado ganhe menos do que o trabalhador contratado pela tomadora de serviços. O problema é não assegurar direitos à integridade física e moral dessa pessoa. Os acidentes de trabalho, a precarização do trabalho é muito mais brutal na terceirização. Então, a terceirização, na verdade, ela é incorrigível porque ela é uma prática hostil, ela é uma prática de canibalização do trabalho humano, né? E ela precisaria ser completamente repensada se tivesse que ser executada, né? Assim como todas essas outras formas a que eu me referi agora. Muito obrigada, professor. Bom, atualmente é inegável falar que as inteligências artificiais estão presentes nos mais diversos campos da vida do cidadão. Sendo assim, é imprescindível também comentar como essas IAs estão ou podem vir a transformar o mundo do trabalho. Professor, na sua percepção, quais são os principais desafios que essas tecnologias trazem para a garantia de um trabalho digno e como o direito do trabalho pode se adaptar a essa realidade? Olha, quando a máquina a vapor e o processo de industrialização se constituiu, derrubando o feudalismo e as monarquias, os artesãos se rebelaram, né? Os artesãos tiveram o seu trabalho, o seu espaço de trabalho destruído pela máquina, né? Então eles queriam fazer o quê? Eles tendiam a fazer o quê? A quebrar essas máquinas, a se rebelar, né? E esse foi um esforço inútil, porque o sistema veio, né? Esse processo de industrialização extinguiu formas de trabalho, mas criou outras e criou formas de trabalho mais produtivas, né? Houve uma potenciação do trabalho, a vida humana melhorou com isso, né? O avanço tecnológico e científico, ele sempre pode trazer ganhos, né? Ele vai trazer melhoria, pode trazer melhoria nas condições de vida. O que está acontecendo hoje? O problema é que todo ganho tecnológico, científico, em lugar de representar conforto, acesso a direitos, uma alimentação digna, moradia, condições de vida digna para as pessoas,
o avanço tecnológico científico tem resultado apenas na concentração de renda, mais nada. Né? Então, mesmo nos países ricos, as pessoas vivem pior. Hoje, as chamadas classes médias dos Estados Unidos, as chamadas classes médias da Europa, Reino Unido, Alemanha, essas pessoas vivem pior hoje, os bolsões de pobreza se alastraram, né? O mundo periférico uiva de fome, tenta se salvar nas correntes migratórias, que nunca foram tão intensas, né? Então, o mundo está vivendo um processo de pauperização, né? E por quê? Porque essas tecnologias se tornaram mecanismos de mera concentração de renda. A gente deveria estar trabalhando bem menos. O Keynes dizia isso quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, que ele dizia, olha, os nossos netos vão trabalhar 20 horas por semana, né? Vão trabalhar 10 horas por semana, provavelmente. Isso é verdade. A gente deveria estar trabalhando 10 horas por semana, 20 horas por semana, porque a gente já tem capacidade tecnológica para isso, né? Com a robótica, com a informática. Hoje você precisa de quantas horas para produzir um automóvel? Quantas horas de trabalho humano? Né? Há montadoras totalmente robotizadas, com quase nenhum operário, né? Onde antes você tinha 10 mil trabalhadores, hoje você tem 400, 500 fazendo a mesma coisa. E essas pessoas, então, deveriam estar trabalhando menos, né? E essa riqueza toda produzida deveria ter sido distribuída entre todo mundo, para se ter uma vida muito melhor. Então, em lugar de ter uma escala de 6x1, uma semana com 6 dias de trabalho e um dia de folga, a gente poderia ter, já há muito tempo, a gente poderia ter 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Poderia ser até mais, se você pensar no limite, no que significou a potenciação do trabalho. E a inteligência artificial entra nesse cenário. Ela é muito positiva, ela vai facilitar muito a vida humana, vai aumentar a produtividade do trabalho, já faz isso e vai fazer muito mais, mas se ela for utilizada, se ela for se apropriada apenas pelo capital para aumentar a fortuna dos ricos, das grandes corporações, a acumulação de riqueza, a acumulação do capital, ela vai ser perniciosa. Então, mas não é que ela é perniciosa. Perniciosa é a forma como o capitalismo se apropria desse conhecimento. Lembrando que a inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial, ela é humana, é conhecimento humano, é ciência que está ali dentro. Né? Isso é ser humano que está fazendo. Só que isso é trabalho humano, é trabalho intelectual que é apropriado por alguém, é utilizado por alguém. Então você vai ter o quê? Você vai ter muito menos postos de trabalho intelectual em todos os campos. Em lugar de ter milhões de postos de trabalho na área do direito, para falar aqui do nosso território, né? Você tem algumas dezenas, né? Em todos os aspectos. Quantos escritórios de advocacia vão sobreviver com a inteligência artificial? Bem menos, com certeza. Né? Pense aqui a médio e curto prazo, a longo prazo, 10, 20 anos, o que vai acontecer? Né? Serão poucos os escritórios, porque a máquina vai fazer um trabalho aperfeiçoado, melhor do que de muitos advogados hoje, na elaboração de contratos, no contencioso, nas disputas judiciais e assim por diante. Hoje, um juiz precisa de 10, 12, 15 assessores trabalhando com ele no primeiro grau, mas em breve ele pode ter 1 ou 2. Né? No Supremo Tribunal Federal, hoje, cada ministro tem 50, 60 assessores absolutamente necessários, não é exagero. E os caras trabalham muito e não sei nem como é que dão conta daquela avalanche de trabalho. Mas com a inteligência artificial, essas 50 ou 60 pessoas em cada gabinete vão se tornar 2 ou 3, porque a máquina vai fazer esse trabalho. Né? Então a inteligência artificial vai transformar, já está transformando e vai transformar brutalmente o trabalho humano, né, no campo do conhecimento, do campo intelectual. Assim como a robótica revolucionou a manufatura, né, eliminando postos de trabalho, a inteligência artificial vai eliminar postos de trabalho intelectual.
né? Isso poderia ser bom? Claro que poderia. Se a máquina vai fazer pelas pessoas, as pessoas não precisam estar trabalhando, a máquina está trabalhando por elas. Elas vão poder viver mais, vão poder ter mais tempo de lazer, vão ter mais tempo para a cultura, para as relações humanas. Mas se o ganho tecnológico, científico, for apenas canalizado para a acumulação de capital, como tem ocorrido, a inteligência artificial vai fazer o quê? O mesmo que fez o robô. A máquina vai destruir postos de trabalho, vai trazer miséria, vai trazer fome, né? Não deveria ser, porque a ciência evolui, potencializa o trabalho e deveria trazer conforto, bem-estar para as pessoas, né? Mas não é isso que vai acontecer se a gente não for capaz de mudar os rumos da forma de acumulação do capital, da maneira como se organiza a produção capitalista. Ou, em outras palavras, se a gente não for capaz de mudar o sistema, de repensar e de recriar o sistema. Como ele está, ele vai nos levar a um cataclisma, né? O Karl Marx dizia, é o socialismo ou a barbárie, né? Hoje a gente não tem nenhuma perspectiva apontada claramente para o socialismo ou qualquer outro modelo de organização da sociedade, mas a gente está vivendo a barbárie. A perspectiva da barbárie se ampliar ainda mais, né? Não tenha dúvida disso, nós já vivemos a barbárie e ela se radicaliza. Isso é inteligência artificial. Obrigado, professor. Do ponto de vista da filosofia jurídica, como conciliar flexibilização das leis trabalhistas com a garantia de direitos fundamentais? Depende do que a gente chama de flexibilizar. Se a gente chamar flexibilização de tornar a vida das pessoas que trabalham uma vida mais agradável, por exemplo, um trabalho de 3 dias por semana, de 4 dias por semana com 3 dias de folga, uma escala de 4x3, essa flexibilização é muito boa e é perfeitamente compatível com os direitos fundamentais. Agora, se flexibilizar é o que sempre se quis dizer, né? Ou seja, sempre se chamou de flexibilização, na realidade, o afrouxamento da legislação, é a destruição de direitos, né? A destruição de limites, né? É a volta ao século XVIII. Sempre se associa a ideia de flexibilização com modernização do direito do trabalho. Isso é mentira, isso é um discurso falso. Isso é uma mentira que se repete 1000 vezes e acaba aparecendo assim, inculcando no inconsciente das pessoas como uma verdade. Flexibilizar, nesse aspecto, é voltar ao passado, né? É voltar ao século XVIII. Então, a flexibilização desse tipo é absolutamente incompatível com os direitos fundamentais. É impossível, né? Então, para que os direitos fundamentais, para que os direitos humanos possam ser exercidos efetivamente, não no plano romântico só das cartas constitucionais, é preciso que o trabalho tenha primado nesse sistema. E, basicamente, de que forma? Com remuneração, com distribuição de renda, com limite de jornada, com proteção de direitos. Não há outra maneira, não há outro meio. As pessoas têm que trabalhar, ganhar mais e trabalhar menos, para que todos possam trabalhar. Porque a robótica, a informática, a tecnologia, a inteligência artificial vai fazer pelo homem. Então, se você vai imaginar que nesse cenário vai ter trabalho para todo mundo com 8 horas diárias e 6 horas por semana, é mentira, não vai ter. Não vai ter. Mas pouca gente vai poder, serão poucos os postos de trabalho. Então, para que todos possam trabalhar, é preciso, para que todos possam ter trabalho digno, remuneração, vida digna, é preciso que todos trabalhem menos, né? E a gente está caminhando no capitalismo contemporâneo para um processo inverso, que é da pejotização, que é do trabalho intermitente, que é da plataformização, que é de destruir esse arcabouço de proteção do trabalho, né? Então, isso nós estamos indo para o outro rumo, nós estamos indo para o fundo do poço, nós estamos indo para o abismo, para a barbárie. Obrigado, professor. Por fim, diante desse cenário complexo, qual é a sua perspectiva para o futuro do direito do trabalho no Brasil? Há caminhos para conciliar flexibilidade e proteção aos trabalhadores?
não sei se há caminho para a flexibilidade no sentido a que eu me referia, desse discurso falso, né, de que é preciso flexibilizar alguma coisa que está incomodando, que é velha, que é muito ortodoxa ou qualquer coisa assim. Eu acho que há espaço para outras coisas, mas o Brasil tem muitos desafios. O Brasil viveu ainda há pouco tempo uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de recrudescimento, de derrocada da ditadura, depois de tantos anos, né, de reconstrução democrática, depois de superar a tragédia da tortura, dos assassinatos do período da ditadura militar, que foi também uma ditadura incrementada com a participação de empresários, de civis, não foi só uma coisa de milico maluco, né? E agora também não, né? Você tinha a participação popular, inclusive, das pessoas, lamentavelmente tomadas por um discurso radical, extremista, obtuso, né? Tomadas por um discurso ideológico que faz com que elas fossem manipuladas, grandes massas manipuladas, mas a gente teve muito recentemente e ainda vive uma tentativa de volta ao passado. Isso se associa à perspectiva de ter direitos humanos e de ter as classes trabalhadoras com seus direitos preservados também. Uma coisa está conectada à outra. A gente não pode fugir disso. Não tem outra via. Então, o desafio do Brasil é superar o fascismo, a barbárie, essa tentativa de volta ao passado, né? De predomínio do grande capital de modo duro, seco, como se pretende em vários... que é um projeto assustador, né? O que a gente pode esperar como possibilidade para o direito do trabalho depende muito desse processo político, em que a gente seja capaz de fazer prevalecer um Estado de direito, um Estado democrático de direito real, que tenha capacidade de impedir essas ações, punir, uma coisa que nós nunca fizemos, nós nunca colocamos torturador na cadeia, nós nunca colocamos esses assassinos respondendo pelos seus atos. E agora se fala até em anistia para quem tentou esse golpe, né? Então é preciso que quem se envolveu nisso, com todo o direito de defesa, no interior do devido processo legal, com a dialética da produção de prova e de argumentação e tudo mais, responda pelos seus atos. E se cada um que praticou, que fez parte dessa trama, for punido adequadamente, é uma maneira da gente, de alguma maneira, estar preservando essa perspectiva dos direitos fundamentais. E no catálogo dos direitos fundamentais, os direitos das classes trabalhadoras são direitos de primeira ordem. E eles só podem ser preservados num contexto de cenário democrático. Não há outra via. E a via do autoritarismo, do fascismo, do radicalismo brutal dessas grandes corporações, porque isso não é só um discurso ideológico, digamos, de alguns alucinados aí, de alguns Instagramers, de alguns YouTubers, dos tais influenciadores. Não, isso é uma orquestração que parte a partir dos interesses das grandes capitais, do grande capital, né? Isso é uma articulação do grande capital. Se a gente não enfrentar isso, se não for capaz de enfrentar isso, os dilemas do direito do trabalho no Brasil serão mesmo muito brutais. E eu espero que a gente seja capaz de vencer essa parada, né? Que a nossa geração, as futuras gerações, tenham alguma perspectiva de sobrevida digna. Então é isso. Professor Meliado, muito obrigado por suas reflexões tão pertinentes. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, Pedro? Foi muito legal estar com vocês, Manuela. É sempre muito bom conversar com os estudantes, com essa meninada que pode fazer o futuro acontecer. Abraço. Obrigado, professor. Bom, isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @justconexão.el.
Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando sai o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do Jus Conexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio trabalharam Pedro Castro, Guilherme Costa da Fonseca, Ashley Marisca Campi, os diretores Fernando Iocomiso e Manuela Muniz, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Pedro Nishimura. E eu sou Manuela Muniz. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.